Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um VHDL um módulo de PWM. A primeira coisa, o que é PWM? PWM é a modulação por largura de pulso. Se eu abrir aqui do Wikipedia, eu tenho aqui que é uma técnica de codificar uma mensagem sinal de pulso. Mas eu estou mais interessado nessa parte aqui do PWM, que é controlar a tensão média usando simplesmente chaveamento. Essa definição aqui está bem bacana. Então, PWM é uma técnica de conseguir os resultados analógicos utilizando modulação digital, basicamente. Né? Então, eu simplesmente vou fazer uma onda quadrada, ativando e desativando um sinal, né? Modulando 1 e zeros lógicos, para poder conseguir o valor que eu quero médio. Então, qual que é mais ou menos a ideia? Eu tenho aqui tensão por tempo, e eu vou ter um sinal aqui que vai variar, né, o sinal mal desenhado, mas a ideia que eu tenho aqui em período, e eu tenho aqui o que a gente chama de Dutch Cycle. O que é o Dutch Cycle? É a porcentagem do período que o sinal fica em alto. Essa que é a ideia. Então, se eu tiver aqui alguma coisa variando entre 5 volts e 0 volts, por exemplo, se eu tiver um Dutch Cycle de 50%, independente do tempo do período, eu vou ter uma tensão média de 2,5. Se eu tiver um Dutch Cycle de 10%, por exemplo, eu vou ter aqui uma média de 0,5 volt, e essa é mais ou menos a ideia do que eu quero fazer aqui. Vamos lá. Primeiro, para eu poder marcar esse período aqui, marcar o tempo, eu vou precisar contar clocks, porque no VHDL eu não vou ter que como marcar esse tempo. Então a primeira coisa que eu preciso do meu módulo aqui é um sinal de clock. Tá? E outra coisa, eu quero construir mais ou menos uma caixa da seguinte forma. Eu tenho aqui meu clock e eu vou ter aqui o meu sinal de PWM. Essa aqui é mais ou menos a ideia. Tá? Depois eu vou adicionar aqui uns outros parâmetros, mas primeiramente o que eu quero é isso aqui. Tá? Então vamos lá. Vou criar aqui um sinal. Então seria mais ou menos isso aqui, a ideia da caixinha que eu estou querendo construir. Tá? Então vamos lá. Vou começar aqui criando umas constantes, que seria, por exemplo, o período. Tá? Então, período. E vou colocar aqui, vamos supor que o meu período seja de 1 Hz. Tá? Mas o que é 1 Hz? São tantos clocks de maneira que eu tenho uma oscilação por segundo. Na placa que a gente usa, o nosso clock é de 66,66 MHz. Então, basicamente, um período de 1 Hz, eu vou colocar aqui, 1 Hz, são todos esses clocks aqui. Tá? Então, vamos lá. O que eu quero? Eu quero contar ele. Mas vamos dar uma olhada aqui no que eu quero. Imagina que esse aqui seja o meu sinal e esse aqui o período.
eu quero contar meus clocks de maneira que até um determinado valor, que é o meu valor aqui do Duty Cycle, ele seja 1. Depois disso, até chegar no período, ele seja 0. Eu vou utilizar aqui no caso o Duty Cycle como sendo um número de clocks, apesar de a unidade dele ser porcentagem. Mas vamos lá. Primeiro eu vou criar um processo que vai monitorar o clock. E eu quero que a cada borda de subida do meu clock eu faça alguma coisa. E o que é essa coisa? Baseado nessa lógica de contar os clocks e analisar, eu vou ter aqui alguma coisa que eu chamo de Duty Cycle, por enquanto. E vou colocar um valor inferior a isso aqui. Vamos supor que seja, sei lá, eu quero 50% do meu período. Então vou colocar aqui meu período. E esse aí é meu Duty Cycle. Então vamos ver. Preciso contar. Então vou criar aqui também uma variável. Começando de 0. E vou fazer o seguinte. Se o meu count for menor do que eu chamei aqui de Duty Cycle, então eu quero que a minha saída seja 1. Se não, minha saída é 0. Certo? Basicamente isso aqui que eu vou modular. Mas eu quero também que, se o meu count chegar no meu período, eu quero que ele volte para 0. Tá, mas e aí? Onde que eu incremento? Se ele não chegar aqui, significa que eu ainda tenho que contar. Então é essa aqui que é mais ou menos a ideia do meu PWM. Então aqui eu controlo no Duty Cycle. E aqui controlo o contador no período, baseado no período. Então mais ou menos isso aqui. Então olha só, escrevi na saída, contador e tudo. Vamos ver se isso aqui compila primeiro. Vamos ver aqui, onde foi que eu escrevi. Ah tá, isso aqui é o inteiro. Pronto, compilei. Vou fazer uma análise aqui do tempo.
Tudo bem, meu período aqui não ultrapassou o que eu queria, que eu tenho, 66 MHz. Vou dar uma olhada aqui no meu circuito, se é mais ou menos o que eu queria. Eu tenho aqui um registrador para guardar o valor do contador. Se ele for menor que um determinado valor, soma 1. Se ele for igual, volta para 0. E aqui, o meu saída, que vai ficar trocando naquele 0 e 1 que eu programei. Então, acho que é mais ou menos essa daqui a ideia do que eu quero fazer. Então, vamos testar isso aqui. Vamos lá, primeira coisa. Vou colocar aqui meus sinais. Vou colocar aqui meu clock e também minha saída. Meu clock entrada, vou adicionar meu sinal de clock aqui. Só que antes de fazer isso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. E eu não mostrei na sala. Eu vou adicionar uma informação de tempo para que o quarto seja capaz de analisar o meu caminho. Primeiro, ele está me perguntando aqui o que eu quero fazer com relação à frequência. Eu vou falar aqui por enquanto que eu quero especificar um clock aqui novo que está no meu pino de clock, tá? E esse clock não é relativo, não está associado com nenhum outro clock. É ele pronto e é o meu clock absoluto. E qual que é a frequência dele? 66.66 MHz. Então tá aqui. Pronto. Ele me deu aqui as informações e já definiu aqui um período para mim. Eu vou usar isso para eu poder colocar aqui essa informação, para que ele gere para mim automaticamente o sinal de clock. Então tá aqui meu clock de aproximadamente 15 nanosegundos. Vamos salvar isso aqui e eu vou simular. Com certeza eu não vejo nenhuma variação. Isso porque o meu tempo de simulação é de, tirar o zoom aqui, 1 microsegundo. E esse aqui é um erro muito comum na hora de simular. Então o que acontece? O meu tempo de simulação de 1 microsegundo não é suficiente para eu ver aquela variação. Então o que eu faço? Ou eu aumento o meu tempo de simulação, ou eu mexo naquelas constantes. Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou trocar aqui para 1 milissegundo, só para aumentar o meu tempo de simulação aqui. Mas eu vou cortar 3 zeros aqui. Vou simular. Tirar o meu zoom. Uma variação. Então vou fazer o seguinte, vou tirar mais um zero. Teoricamente agora eu tenho que ver 10 oscilações. Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira coisa importante. Esse sinal inicial. Por que ele aconteceu? Porque o valor da minha saída
não está associado com nenhum sinal intermediário, e ele começou com o valor inicial dele, 0. Então, uma coisa que eu posso melhorar aqui é chamar de saída PMP mesmo, tá? Vai ser um sinal do tipo stdlog. Só que agora eu vou colocar um valor inicial nele. Vou colocar todo mundo aqui como saída PMP. E vou fazer um assinalamento constante aqui, onde o meu saída está ligado ao saída PMP. Dá uma olhada na minha simulação agora. Pronto. Resolvi o meu problema de valor inicial aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir um pouco esses números aqui para a gente fazer uma análise se esse PWM parece estar realmente correto. Vou fazer o seguinte. Vou tornar aqui o meu período igual a 10. Vamos ver. Tirar aqui um pouco do zoom. Vamos ver o que está acontecendo. Olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esse aqui, ele já passou para o outro lado. Então, olha só. Daqui até aqui, eu tenho 11. Isso aqui vai ficar evidente se eu colocar o sinal intermediário aqui. Então, olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que na borda de subida, ele fez o teste. O contador é menor do que 5? Não. Lembrando que meu período é 10. Então, é menor do que 5? Não. Troca para 0. Esse tempo daqui até aqui é o tempo que ele gastou para trocar de 1 para 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, trocou para o 0. 6 é 0 ainda, 7 é 0, 8 é 0, 9 é 0, 10 voltou para o 0. Então aqui é onde aquele teste, se o contador é igual a 0, ficou verdadeiro. Voltou para o 0, no 0 ele faz o teste. É menor? Sim. Então dessa borda até aqui é onde ele gasta para trocar de 0 para 1. Então a maneira que eu tenho de corrigir isso aqui é pegar esse meu período aqui e subtrair. Agora eu tenho algo mais coerente. Pronto. Bacana. Agora eu tenho 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9 e por aí. Certo? Então essa daqui é mais ou menos a ideia de como criar um sinal de PWM. Então eu posso definir aqui, por exemplo, um duty cycle agora, ao invés de ser metade, vou definir ele para ser 2, por exemplo. Então eu tenho que ter
2 em alto, 8 embaixo. Então tem aqui 0, 1, opa, 2. Na hora que chega no 2, ele troca para o 0. Então, bacana. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voltou para o 0, chaveou para o 1. Então eu tenho aqui 2 clocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clocks em 0. Exatamente como eu queria. Só que agora eu vou dar uma melhorada nisso aqui. Apesar de ele já estar fazendo exatamente o que eu quero, não está muito modular isso aqui. Eu não vou poder reaproveitar isso. Então a primeira coisa que eu quero fazer é transformar isso tudo aqui num componente, para eu poder reaproveitar ele. E observe que o meu PWM eu posso ter, em geral, períodos variáveis e duty cycles variáveis. Só que quando eu defino um PWM, é bem comum que eu dê um período fixo. Então eu vou transformar essa constante aqui de período de 1 Hz, eu vou transformar ele num genérico. E vou chamar aqui de período. E vou colocar aquele inicial aqui, é o meu 1 Hz mesmo. Vou chamar aqui só de período. E o meu duty cycle agora vai passar a ser uma entrada. Vai ser um constante. Dut. Como é que eu vou fazer para testar isso aqui? Vou dar uma modificada no projeto e vou criar aqui uma meu clock. E agora eu vou ter duas saídas. Vou criar aqui uma arquitetura. E eu vou pegar isso aqui e vou criar um componente dele. E vou colocar aqui.
acho que é isso aqui mesmo. Dá uma olhada se aqui compila. Opa. Pronto, bacana. Agora eu vou criar aqui. O WM. Só para fazer um teste. Eu vou colocar aqui um período de 10 ciclos. Vou colocar aqui o clock é o clock mesmo. O meu Dutch eu vou querer só para teste 5. E a minha saída vai ser PWM. E o outro cara, vou colocar os 20 aqui. Primeiro vamos ver se faz algum sentido o circuito que eu tenho. Vou fazer uma análise do tempo. Ok, ainda está inferior. O que está esquisito? Eu esqueci de trocar a entidade top aqui. Ainda está ok. Bacana, as duas caixinhas que eu esperava ver e cada uma delas aquele mesmo PWM. Tranquilo. Vou dar uma modificada agora nisso aqui. Vou chamar aqui os meus dois sinais. Esse cara aqui não existe mais. E vou colocar esse outro aqui também. Vamos ver o que acontece. Essa informação aqui embaixo é muito importante. Vou explicar por quê. Então, olha só. Eu tenho aqui minha simulação. Vou tirar um zoom aqui um pouco, só para a gente ver o que aconteceu. Eu tenho aqui meu sinal de PWM. PWM1 com período de 10. PWM2 com período de 20. Ok, exatamente como eu esperava. Todos dois com Dutch Cycle de 5. Ok. E esse valor intermediário aqui? Isso aconteceu por causa desse warning aqui que eu acabei fechando. Deixa eu rodar aqui de novo. Por causa desse warning aqui. O que aconteceu? Quando ele fez a análise da simulação, ele percebeu que o count 0 não era usado. Então o que acontece? Quando eu coloquei esse count inteiro aqui, ele ficou mostrando X porque ele não tem como determinar o que aconteceu
e esse count 0 aqui. Ele achou que não era necessário. Todas as operações que ele fez, todas as análises, ele viu e falou assim, não, eu não preciso desse bit menos significativo aqui para eu poder fazer essa mesma conta. Então o que eu vou fazer? Vou tirar ele aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou inserir aqui todos. Mas agora eu vou inserir só do 1 até o 31. Vou juntar todo mundo. E vou inverter a ordem aqui. Pronto. Observe que ele faz a mesma coisa que o outro fazia, contar aqui de 0 a 9, só que agora, cada 2 desse aqui é um desses. Por isso que ele achou que não era necessário o bit menos significativo, porque ele conseguiu fazer exatamente a mesma coisa sem usar o bit menos significativo. Se ele dividisse isso aqui em 2, ia ter a contagem aqui de 0 a 19. Bom, então é isso. A ideia agora, para poder fazer a prática 5, que eu vou mostrar no outro vídeo, é usar essa caixinha aqui do PWM que eu mostrei como fazer aqui nesse vídeo. Tranquilo? Então é isso.